Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal HC Espiritual, daqui é Hélder Correia. Eu vou fazer aqui mais um relato de projeção astral que eu tive a semana passada, aqui nesta playlist onde eu dedico, aqui no canal, aos relatos projetivos, onde eu tenho lucidez e consigo trazer essa memória do astral nestes diferentes relatos que eu tenho vindo a trazer, no intuito de poder agregar algo construtivo, algo mais profundo para além do fenómeno em si, utilizando o fenómeno como alavanca para o progresso, para a constatação e para o desenvolvimento consciencial e espiritual. E nesse intuito vou trazer aqui mais um relato, inclusive vocês podem verificar no canal, no passado eu trouxe um relato projetivo que se passou exatamente no mesmo ambiente, ou seja, tanto no relato que eu vou fazer hoje como no outro relato que eu fiz, tudo se passou no duplo energético do local que existe aqui no plano físico e tudo está interligado a um contexto da minha própria vivência com outras pessoas e que isso se repercute no extrafísico. Ok? Mais concretamente estou a falar em ambientes onde eu passei determinado tempo ou com uma constância de tempo que se estendeu para alguns anos e onde, dentro desse mesmo local, haviam situações, posturas que não eram similares àquilo que me fazia sentir bem, mas pelas quais eu fiquei condicionado, verificando que a minha essência nunca foi aquela, mas desde já alerto para todos vocês que o meu intuito aqui não é separar a vida entre bons e maus, pelo contrário, eu assumo posturas oscilantes ainda, busco sempre estar num equilíbrio, mas o mundo não se divide entre bons e maus, pelo contrário, tudo são situações que nós vamos vivenciando, cada pessoa está no seu momento, no seu propósito, e cada pessoa está no caminho da autorrealização e no caminho do autoconhecimento, e não existe esse tipo de contexto. Existe sim pessoas dentro da sua constatação, no meio, e onde vão verificando situações emocionais, situações dentro do campo racional, e onde vão fazendo essas autoconstatações e tentando sempre fazer as melhores escolhas. Neste caso, em concreto, eu até acho saudável trazer este tipo de relatos para nós percebermos que nós nem sempre vamos ter a oportunidade de escolher certos ambientes, meios onde nós estamos a vivenciar uma experiência. Alguns meios, eles vão se prolongar por algum tempo e nós vamos ter que vivenciar. E aliás, estar cómodo nem sempre é sinónimo de estar no progresso. Pelo contrário, no desafio encontramos muitas das vezes o progresso, a extensão, a amplitude da nossa realidade para verificarmos que somos muito mais do que aquilo que pensaríamos. E nesse processo de autodefesa devemos tentar sempre contrariar, às vezes, esse processo cómodo. Isto aconteceu comigo no passado. Eu tive um relato que fiz no canal de projeção astral, onde eu saio para fora do corpo em corpo espiritual e ao retornar ao corpo físico resgato memórias do astral que não têm a ver com um processo de sonho, é uma experiência espiritual, onde eu hoje em dia consigo diferenciar pelas múltiplas vivências que venho tendo e onde eu consigo ter uma filtragem onde certas situações me fazem verificar que não é um contexto virtual da minha própria mente. É um contexto extrafísico. E lá atrás, nesse relato, eu, por alguns anos até, estendi uma situação que deveria ter comatado, deveria ter tentado sair dessa situação de uma maneira mais rápida, porque a própria espiritualidade me tinha mostrado que esse não ia ser um caminho bom para mim, não ia ser um caminho de equilíbrio, de harmonia, e eu não respondi
de uma forma mais eficaz e rápida. E isso levou a que eu arrastei um processo num meio onde eu não me sentia bem, não era feliz, embora a felicidade, ela também é uma coisa que pode ser discutível. A felicidade é um estado de consciência, mas ali, nesse meio, eu não me sentia integrado, não enquanto a minha essência. Eu assumia uma personagem na qual eu tinha que corresponder em determinado ambiente, às vezes num processo de defesa, mas que isso não me acrescentava realmente como pessoa e como espírito. E nessa altura eu fiz até um relato projetivo onde eu interagi fora do corpo com uma pessoa que não estava lúcida, ou seja, nós às vezes fora do corpo, nós vamos interligar essa saída com um processo de subconsciente. A maioria das pessoas não tem sequer a consciência de que existe a projeção astral ou de que existe uma realidade extrafísica, uma realidade espiritual e, portanto, condicionamentos que elas trazem, essas pessoas trazem, inclusive essas pessoas também sou eu, porque às vezes isso também já aconteceu comigo, embora eu busque o estudo espiritual e um aprofundamento, eu não estou fora deste tipo de situação que pode ocorrer. O condicionamento das narrativas da vida física vão arrastar-se para o momento do sono e nós vamos seguir esse mesmo condicionamento. Então saímos fora do corpo e muitas vezes o corpo astral vai para determinado ambiente correspondente àquilo que vivenciamos aqui na vigília. Então nós podemos sair fora do corpo e ir para um ambiente, claro que estamos a acessar o duplo energético desse mesmo ambiente, porque nós estamos projetados, estamos a utilizar um veículo de manifestação, que é o veículo espiritual, e ele, na sua própria condensação, ele é mais sutil, embora ele pode estar mais densificado no seu campo, mas ele é mais sutil. Então ele tem, por frequência, ele tem como característica acessar um duplo muito próximo daquilo que é o plano físico. Então muitas pessoas projetam-se e vão para determinado ambiente. E aconteceu comigo, nesse relato que eu fiz, que eu percebi uma pessoa que estava dentro de um contexto comigo teve algum tempo, de onde eu saí, no físico, na materialidade, e essa pessoa era alguém que vivenciava demasiado esse ambiente e arrastava isso para o seu subconsciente. Inclusive arrastava isso, por consequência, fora do corpo, e estava lá, como um sonâmbulo extrafísico, estava naquele local, seguiu gatilhos de manipulação que faziam parte de si próprio e eu percebi que havia ali um processo de obsessão espiritual e eu dei um passe, estendi as minhas mãos extrafísicas, dei um passe, soltei aquela pessoa daquela densidade energética e quando soltei a pessoa, ela entrou num processo de relaxe e eu percebi uma presença extrafísica bem densa que me olhou com sarcasmo e foi esse o processo, foi esse o relato que eu fiz na altura. Pois bem, a semana passada eu voltei a projetar-me para o mesmo local, para o duplo energético do mesmo local, mas desta vez eu fui perceber um padrão similar de uma outra pessoa que está a passar pelo mesmo processo que eu passei. Ou seja, uma pessoa que tem uma essência já mais harmoniosa, que não se identifica com parâmetros que acontecem ainda hoje em dia. Não é do local em si, mas o local em si, como consequência do comportamento, da maneira de pensar e do estado emocional da maioria das pessoas ali, cria um aglomerado psíquico que densifica o próprio local. E isso, claro, também vai atrair presenças extrafísicas que têm o mesmo padrão similar e, por consequência, esse processo similar atrai. Então nós temos ali um local que, como característica energética, é mais denso. Então eu estava ali projetado, a tentar perceber o porquê de estar ali, e percebi que havia um conjunto de seres que estavam fora, ou seja, ao duplo energético, ao local em si, e havia um grupo de seres que pareciam que estavam numa contenção
que tinham esse mesmo padrão, o padrão da crítica, de falar da vida alheia de forma constante, o padrão do julgamento, e eles estavam ali e de alguma forma eles perceberam a minha presença. Começaram logo a entrar nesse processo de julgamento, a inferiorizar-me, havia esse padrão, mas eles estavam ali contidos grupalmente. Não sei se eles foram contidos energeticamente pelos mentores, inclusive nem todos eram pessoas projetadas, haviam espíritos que só se manifestam hoje em dia no extrafísico, mas algumas das pessoas ali estavam projetadas e, claro, não estavam lúcidas, estavam ali, foram atraídas por esse processo que eu já expliquei e estavam ali onde essas pessoas até inclusive julgam que estão a sonhar e quando retornam ao corpo acreditam que tudo foi um sonho. Não quer dizer que não haja o sonho e onde não hajam pessoas que estejam dentro da faixa de atividade do cordão de prata ou dentro do campo áurico e que estão a viver processos apenas virtuais. A maioria das pessoas é assim que acontece, mas algumas pessoas conseguem efetivamente se soltar, mas não vão para um plano extrafísico mais sutil, ou seja, projetam-se para um plano para um duplo próximo. Então estavam ali aquelas pessoas contidas, eu cheguei ao local, claro, fora do corpo, não é? Percebi aquele conjunto de pessoas e decidi transpassar a parede do local e entrar, ou seja, acessar o interior desse mesmo local, onde eu percebi uma pessoa que continuou no local, continua no local, mas não, no seu mais íntimo a pessoa não está bem. A pessoa não se sente harmoniosa, a pessoa está em sofrimento interior. Então ali ocorreu um processo que foi um processo de diálogo extrafísico. Aquela pessoa, claro, não sabe que está fora do corpo, mas ela manifesta a sua essência ali. Estava a manifestar a sua essência. Havia um olhar com sofrimento. Inclusive, depois de eu começar a falar com a pessoa, e claro que fora do corpo a comunicação é psíquica, a pessoa começou automaticamente a lacrimejar, claro que extrafisicamente, não é? Mas havia ali sofrimento. E nesse diálogo eu aconselhei a pessoa a procurar uma alternativa, mostrei à pessoa que não há necessidade da pessoa continuar ali, há sempre alternativas, há sempre outros caminhos que podem ser acessados e quando surgisse a oportunidade, claro, dentro de um equilíbrio e de sabermos quando é o momento correto de podermos optar por uma outra situação, não vamos sair de responsabilidades que temos aqui no físico sem pensar, nós temos que utilizar a razão e temos que utilizar o sentimento e interligar as duas situações no equilíbrio. Então eu aconselhei a pessoa da melhor forma, inclusive falei do meu próprio processo individual, aquilo que tinha acontecido comigo, e fiz ver à pessoa que a pessoa não estava a ser ela própria e que isso não lhe estava a fazer bem. Olhando olhos nos olhos da pessoa, ali num processo que se pode considerar até o início de um processo de cura. Porquê? Porque aquela pessoa, mesmo não sabendo da realidade espiritual e que estava fora do corpo, aquela pessoa vai com toda a certeza trazer alguma coisa que ela até pode associar a um sonho, mas vai trazer alguma coisa consigo e isso pode, ou não, mas eu espero que sim, pode ser o gatilho do início de um processo onde a pessoa vai fazer algo lá na frente e vai sair e isso vai contribuir para uma cura. Um processo que se inicia agora, espero eu, e que ainda não é a cura, mas é o início de um processo que vai lá na frente ser um processo de transmutação que pode ser de cura, porque eu já vi ali um processo de desequilíbrio emocional e que pode resultar numa cura. Queria trazer-vos este relato porque acho bom trazer o quanto é natural a espiritualidade, o quanto este processo das saídas do corpo, embora a maior parte das pessoas fica no campo áurico, mas algumas delas soltam, só que como estão muito ligadas à parte física, nem sequer sabem da parte espiritual, vão seguir esse mesmo condicionamento, o que não deixa de ser algo que repercute inevitavelmente no nosso padrão de vigília. Ou seja,
uma coisa é o reflexo da outra, e essas interações fora do corpo podem fazer com que situações melhorem ou piorem no processo da vigília, porque nós continuamos, e estou a falar daquelas pessoas que não abrem a lucidez fora do corpo, vão continuar, e não só, mesmo as pessoas que abrem lucidez fora do corpo, vão continuar a ter condicionamento, como eu tenho. Podemos ou não, derivado a ampliarmos a consciência, podemos ir desfazendo condicionamentos, alguns deles, desfazer alguns padrões e acessar até aquilo que seria uma extensão áurica, uma extensão de múltiplas existências, onde nós somos apenas um foco de consciência individual e onde podemos acessar e sentirmos que somos mais consciência do que personalidade, do que corpo físico. Isso também já aconteceu comigo, mas temos que falar aqui para a maioria, para aquilo que é o padrão natural da maioria das pessoas. E inclusive houve uma outra interação que eu tive depois deste processo de diálogo com aquela presença. Eu percebi uma outra presença extrafísica que estava naquele grupo, mas que de alguma forma, quando eu saio, a pessoa consegue entrar num diálogo extrafísico e essa pessoa também não tinha a percepção que estava fora do corpo, mas reconheceu-me. E nessa interação, eu, naquela altura, cheguei a ter alguns embates, porque não havia essa... não me reconhecia no mesmo padrão. Claro que a gente deve respeitar como é que cada pessoa é, mas a gente não deve ser temperamental, deve ser assertivo. Nós devemos ser assertivos e não temperamentais, e às vezes quando sabemos que algo está errado, se nós reagirmos de uma forma muito temperamental, às vezes esse não é o caminho, porque estamos a desequilibrar-nos e esse não é o intuito. Então, naquela altura, aquela pessoa contrariava muito aquilo que eu sentia que deveria ser o mais correto de agir. Mas reconheci também, nesse diálogo, que eu também, naquela altura, estava num processo de melhoramento do meu temperamento e que não era reagindo, ser reativo a situações que não batem connosco, não é dessa forma, nem inferiorizar a pessoa que estamos a interagir, porque a pessoa também está no seu processo e ninguém é superior a ninguém. Então achei muito interessante, fora do corpo, revisitar o duplo energético de um local onde eu estive, que fez parte do meu passado, perceber que ainda há pessoas que estão a passar por processos similares e que, derivado a isso, eu pude ser um agente, derivado àquilo que eu próprio vivenciei, na minha encadernação, e eu poder ser um objeto de experiência na prática, para assim incutir sobre o outro aquilo que eu deveria ter feito lá atrás mais rápido e não fiz. Mas é isso mesmo, é um processo contínuo. Hoje em dia também há coisas que eu tento sempre decidir da melhor forma, porque a nossa vida ela é muito caracterizada pela decisão. Nós nem sempre escolhemos o contexto em que estamos, mas o poder de decidir e de reagir está sempre dentro do nosso livre-arbítrio. E isso é o mais importante. Não tanto escolhermos onde estamos, com as pessoas que estamos, o ambiente em que estamos, mas como vamos reagir ao contexto. Como é que isso vai ser absorvido no nosso interior e como é que nós vamos decidir, como é que nós vamos reagir. Isso sim é o mais importante. Foi este o relato então da projeção astral que eu tive a semana passada. Espero que isso contribua para alguns de vocês. Se vocês tiverem algo que queiram trazer em comentário, comentem em baixo. Se ainda não subscreveram o canal HC Espiritual, subscrevam, compartilhem o vídeo e muito obrigado a todos pela atenção. Muita paz e muita luz para todos vocês.